Meu nome é Erika Frank, eu sou do canal Minhas Experiências Paranormais. Eu venho aqui falar de relatos, né, sobre minha experiência sobre paranormalidade. Algumas pessoas acham que eu sou atormentada porque eu tenho essas experiências. Deixa eu explicar para vocês. Como eu disse, eu sou do candomblé. Mas eu não vou falar minha linha de candomblé, não vou falar nada porque eu não estou aqui para fogueira de vaidades. Entendeu? Então, eu tenho minhas proteções, são fortíssimas, são trabalhadas. E a gente, dentro da minha visão de paranormal, eu conheço energias muito altas, muito imensas, muito sublimes, muito incríveis. Então eu não tenho medo de nada. É isso. É a minha experiência, da minha proteção, eu estou muito bem. Apenas eu estou relatando tudo que eu já vi na minha vida. E mesmo que eu tenha minha proteção trabalhada naquilo que eu acredito que eu trabalho há mais de 20 anos, é, eu acho interessante falar essas coisas para vocês. Porque tem muitas pessoas que são do candomblé e não falam as experiências que têm, porque é um lugar fechado. Eu não vou falar dos rituais do candomblé. Isso eu não vou falar absolutamente nada. Mas assim, vou falar das minhas experiências porque eu sou clarividente, né? É essa a questão. E a clarividência é uma coisa que eu já conheci pessoas iguais a mim, não sou a única que eu conheço. Como eu tive amizade já com três pessoas, vamos dizer assim, quatro pessoas próximas a mim que também são, diria que cinco, porque hoje em dia eu tenho uma pessoa que eu conheço que é igual a mim, só que ainda tem um pouco de receio. Porque tem essa coisa também de você permitir abrir, né, a tua mediunidade, assim, toda mediunidade, uma clarividência, tem pessoas que são clarividentes eventualmente, ocasionalmente, eu já conheci vários. Muitas pessoas falam pra mim, quando eu era pequena eu tinha isso, mas eu pedi pra fechar. Tudo bem, você pediu pra fechar, você bloqueou, né? Você bloqueou. E esse bloqueio também causa outros problemas, né? Às vezes problemas até emocionais e espirituais. Então, assim, eu tô falando de paranormalidade, de clarividência, mas eu tenho outras vivências que eu tenho dentro disso. Eu sofri com isso muito, eu diria pra vocês, dos meus 7, 8 anos de idade, isso era o fim do mundo, terror. Até os meus 28 anos, assim, eu diria que eu era um pouco pesado pra mim lidar com isso, bem pesado. Mas depois eu fui me trabalhando, como eu digo pra vocês, eu fui procurando lugares, rodando situações e fui começando a entrar num processo de fortalecimento, até que hoje, obviamente, eu posso ter 1000 embates com 1000 mortos, mas tranquilo, sem nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Inclusive, tenho muito amor aos mortos, todos eles. Porque a partir do momento que a pessoa sai daqui da Terra e vai para o outro lado, ela está já numa outra situação, uma outra evolução espiritual. Ela está numa outra vivência. E a gente tem que ter muito amor e muita misericórdia. Com certeza. Porque ela cumpriu o que ela tinha que fazer aqui na Terra, seja ela de que forma que ela tenha morrido. Por acidente, por assassinato. Tem que ter misericórdia e amor. Por todos, né? Os mais difíceis são aqueles que a gente sabe que são ruins, que a gente conheceu. Esses são os mais difíceis, mas esses tem que haver respeito, pelo menos, né? Pela condição deles de ter morrido, né? E hoje em dia, realmente, eu acredito 100% em espíritos altíssimos, evoluidíssimos. Presenças espirituais absurdas, em que eu tenho total fé, dentro daquela religião que eu sigo. Aí, para quem é cristão, deve se conectar com Cristo. Para quem é budista, tem que se conectar lá com os mantras e com os preceitos, com a meditação.
para quem é hinduísta, para quem está frequentando meditação, para quem é da yoga. A yoga, acho que tem um trabalho belíssimo, fortíssimo também. Enfim, a gente tem que se conectar com uma coisa maior do que nós, com certeza, para a gente ter equilíbrio. Porque achar que tudo é matéria, não. Muita coisa aqui é só energia, a matéria é só um ponto no meio do todo, porque a energia é muito mais importante, muito mais preponderante. Tanto que se você ora, você pode mudar a energia da sua casa, a energia da sua vida, a energia do seu corpo. Se você medita, você pode mudar a energia da sua mente, a energia do seu corpo, da sua casa e do seu destino. Para quem acredita em meditação, a meditação também é algo muito forte, porque você se concentra, você se equilibra e naquele momento você pode ter um diálogo maior com o universo, com coisas maiores que você, se conectar, projetar, mentalizar, pedir, o que é muito poderoso também. Para quem acredita em viagem astral, eu não acho dos trabalhos mais fortes que eu acredito, desculpe. Acho muito mais forte yoga, meditação, oração. Eu acho isso muito mais forte. Rezar o terço pode ter uma força. Se a pessoa realmente faz de uma maneira concentrada, com foco, acredito que a pessoa tenha resultado, se sinta mais leve, acredito nisso. Agora, falando aqui de um relato, de uma história que aconteceu comigo, de uma mulher que eu conheci, uma senhora, que tinha o filho que estava para amputar uma perna no hospital. Ele tinha tido um acidente de carro, ele tinha caído com a moto em cima da perna e teve infecção no osso. A infecção no osso foi muito forte, ele ficou com aqueles pinos no pé, sabe, na perna toda, vários pinos de ferro no pé, na perna, porque estava com infecção no osso, que chama esqueci o nome, osteomelite, é um nome assim. Era uma infecção muito forte, estava no hospital há muito tempo. E o médico falou que ia amputar a perna dele em 3, 4 dias. A mulher entrou em desespero. Ela era amiga de uma amiga minha, uma senhora. Essa minha amiga tinha muita loucura pela essa amiga dela. E ela me implorou para ir lá no hospital para ver o filho dela. Eu fui por muito respeito à minha amiga, que era amiga dessa senhora, que chorou lá para mim, falou que estava muito preocupada com ela. Eu fui no hospital com essa minha amiga para lá visitar o filho dela e ver o que eu achava dele pessoalmente. Não que eu precisasse ir pessoalmente, podia ter feito à distância. Eu só fui nesse caso porque era uma amiga de uma grande amiga minha, entendeu? Então eu fui e chegando no hospital, no quarto que ele estava muito caído, muito para baixo. A perna dele estava toda no pino, porque ele teve esse acidente de moto, caiu em cima, né? E deu uma infecção seríssima que se alastrou pelo corpo todo. E teria que amputar a perna porque a infecção estava incontrolável, mesmo tomando mais de 30 antibióticos. Senão ele correu o risco de morrer de infecção generalizada. E chegando no hospital, eu botei a mão nele, me concentrei, comecei a fazer meus pedidos lá para ele. E apareceu para mim um espírito, né, que eu não vou dizer nomes e tal, e disse para mim assim, fala para a mãe dele sobre aquele dia, há 3 anos atrás, em que ela entrou lá na casinha lá do lugar que ela frequentava, também não vou falar o nome, e que ela pediu lá uma coisa lá na casinha que a gente fez e agora a gente está cobrando. E eu falei com ela, com essa senhora. Ela tinha mais ou menos 75 anos sobre essa situação. Eu queria que ela me explicasse isso. Eu quero que você me explique o que é isso que esse espírito está falando. Eu quero saber o que é isso. E ela falou para mim, a situação é o seguinte, Érica. Ele está falando isso para você? Eu falei, tá. A situação é que há 3 anos atrás, eu frequentava um lugar e eu fui numa casinha lá do lugar, que tinha um monte de espíritos lá que a pessoa cuidava, e eu botei um papel lá escondido na casinha
pedindo a perna de uma inimiga minha, para levarem a perna dela. E eu fiz isso sem ninguém saber, escondido. E a pessoa que cuidava do lugar, eu não pedi permissão para fazer isso, eu fiz totalmente escondido. E a mulher perdeu a perna mesmo. Agora ele tá falando com você que ele tá cobrando a perna do meu filho? Falei, pois é. Só quero saber o seguinte, quando você pediu isso lá, você não pediu permissão à pessoa que era dona do lugar. Você fez escondido, sorrateiro, tipo um rato. Ela falou, foi. Fiz escondido, sorrateiro, feito um rato. E você deu o que para esse filho? O que você fez ali para isso? Fiz nada, eu fiz só um pedido. Eu falei, só um pedido com o nome da pessoa que você colocou lá escondido. Sem pedir permissão para a pessoa que organizava o lugar. É escondido. E agora ele tá querendo arrancar a perna do teu filho. E por isso ele teve acidente. Por isso ele tá perdendo a perna. Por isso ele caiu da moto. Por isso teve essa infecção toda. Aí ela começou a chorar. Ela entrou em prantos. Começou a chorar desesperadamente dentro do hospital. E o espírito olhando pra minha cara. Eu falei com ele. Ela tá desesperada. Ela se arrependeu. O que pode ser feito? Já que ela caiu em si. O que pode ser feito agora, né? Agora ela veio pedir para ser feita alguma coisa. Porque antes ela foi ali escondido. Agora ela tá pedindo agora. O que pode ser feito? Ela não perguntou para mim nem para as pessoas lá o que a gente queria. Pois é. Eu falei, agora ela quer resolver esse problema. Ele ficou olhando para minha cara e falou lá o que tinha que ser feito. O filho dela estava apavorado, desesperado, ouvindo aquilo tudo. E eu falei, minha senhora, eu vim aqui por causa da sua amiga, porque ela me pediu, porque por respeitar ela, eu vim aqui. Mas eu tô vendo que você não agiu com caráter, você agiu sem caráter, sem respeito ao lugar que você frequentava, sem pedir permissão para a pessoa que organizava o lugar. Você agiu que nem um rato. Agora o resultado tá isso aqui. Quem é seu filho tá pagando uma coisa por você. E o espírito teve a dignidade de vir aqui para explicar, porque ele não precisava explicar nada. Ele podia também arrancar a perna do seu filho, ir embora e não te dar nenhuma satisfação. Porque você talvez nem merecesse uma satisfação. Mas ele tá te dando uma chance e você ouve isso que ele tá falando. Porque não vai ter segunda chance nem terceira chance. Nunca mais brinca com a casa dos outros. Não entra na casa dos outros para fazer bagunça, para fazer palhaçada, porque você vai pagar um preço caríssimo. A minha amiga Érica, você é uma pessoa muito dura. Não, duro é quem é burro de não acreditar na parte espiritual. Desculpa, gente, duro é a pessoa ignorante que acha que tudo que é espiritual é piada, é palhaçada. Aí vem a pessoa comentar aí, uma mulher no comentário, fala coisa mais amenas. Então, minha querida, se você quer se espiritualizar, você se liga, entendeu? E começa a ser mais séria, ser mais profunda, entendeu? Você quer coisas amenas, você vai ver Rede Globo, vai ver novela da Globo, vai ver Sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Porque para mim espiritualização é coisa séria, seja onde for. Seja onde for. Você está na Umbanda, você está no kardecismo, se você está na igreja católica, se você acha que ali é piada, também não é. Você acha que o padre está ali fazendo piada, se ele está, ele vai pagar um preço caríssimo. Porque também fazer a missa não é uma piada. Nada que é espiritual, que se remete a uma coisa que está em outras dimensões, em outro lado, seria brincadeira. Idiota é quem vai para a parte espiritual para paquerar. Para paquerar, ou para mostrar roupinha, para se arrumar para mostrar roupa, né? Ou para ficar se lamuriando, mas não toma uma atitude. Quantas pessoas vão no lugar, cheira, fuma, bebe, fica carregado, aí vai lá para descarregar. Não, eu vou lá porque eu vou me sentir melhor. Cadê a atitude? Cadê a postura? Cadê o caminho? O caminho tem preceitos e todas as religiões que eu conheço, os preceitos são, em geral, são muito parecidos. Em geral, né?
Em geral, os preceitos são para você ter um caminho reto, para você evitar roubar, matar, se drogar, se alcoolizar, cheirar, né? Se você evitar fazer o sexo grupal, vou falar sobre isso, porque isso, esse negócio de sexo grupal não é um moralismo. Já atendi muita gente que fazia isso, eu vou falar sobre isso lá. Eu tenho relatos sobre isso. As pessoas pensam que vão para lá, para esses lugares fazer isso. Tá tudo de boa, volta para casa e depois aguenta o que tá lá na tua casa, o que você leva para casa. Porque aí quando a igreja fala isso, quando a igreja evangélica fala isso, quando o judaísmo fala isso, quando várias religiões falam isso, o pessoal acha que é moralismo. Não, não é moralismo, não. Esses preceitos são para você ter um hábito bom, para sua vida andar, para você ter uma energia boa à sua volta, para você ter uma luz, para você ter uma conexão, para você ter firmeza, para você conseguir realizar suas coisas, ter uma boa energia, uma boa sorte. Isso é fundamental. Claro que tem religiões que são mais ortodoxas, são mais intensas, que a cobrança é maior. E tem outras que é menos. Mas, em geral, nenhuma religião vai ser a favor de você se drogar, fazer sexo grupal, ou você matar, roubar o outro e achar que tá de boa. Não tem como, gente. Essa mulher, ela cometeu um erro seríssimo. Ela entrou num lugar que era espiritual. Tinha lá uma pessoa que organizava o lugar e ela passou por cima, fez uma jogadinha lá espiritual com os espíritos de lá, fazendo um pedido escondido. Esse pedido escondido que ela fez, eles realizaram. Eles fizeram o que ela pediu. Só que depois eles vieram cobrar. Por que eles vieram cobrar? Porque ela não fez isso com uma pessoa que estava organizando o lugar. Se ela tivesse feito isso através de uma pessoa, pudesse ter liberado isso, tivesse entrado numa situação de entendimento, seria uma egrégora que estaria organizando isso. Teria um motivo para aquilo. Mas fazer da cabeça dela, sem motivo, sem saber se ela tinha direito a fazer isso, enfim. Cada caso é um caso, né? Nesse caso, ela passou por cima do próprio lugar e foi totalmente antiética. Totalmente. E o espírito estava lá, seriamente, olhando para minha cara e ainda estava ouvindo o que ela estava dizendo. Ainda teve dignidade de lá discutir com ela. Ele foi totalmente incrível e maravilhoso, de dar satisfação. Tanto que ela fez as coisas que ele pediu, né? E o filho dela tá com a perna aí até hoje. Ele não amputou a perna. E uma perna que ia ser amputada em 3 dias, não foi amputada. O médico mudou de situação. Por algum motivo que a gente não sabe qual, a infecção desapareceu em 2 dias. E aí? Daí, gente, só sei que eu olhei para ela e falei assim, ó, você não é uma pessoa de confiança. Mas você vai ter aqui tua resolução aqui, você vai resolver esse problema. Esse problema aqui você vai resolver. Só que daqui pra frente, nunca mais mexe com essas coisas. Nem entra em lugar nenhum pra fazer babúrdia, bagunça. Não faça isso. E ela ficou chocada, minha amiga falou que eu fui dura. Quer que eu seja o quê? Que eu fique fazendo piada com isso? Não tem piada nenhuma. O fato é que o garoto tá com perna aí até hoje. Quer dizer, muitos problemas de saúde ou até problemas financeiros, problemas emocionais, muitos são espirituais. Não todos, né? Não todos. Mas às vezes são espirituais não é porque tá com alguma coisa que é pesada. Às vezes a pessoa não tem preceito com como ela vive, com a maneira como ela lida com as coisas, ela não se conecta com algo maior, ela só fica pegando carrego e ela não melhora como pessoa, ela não evolui na consciência, ela está sempre fazendo mal para os outros, fazendo intriga dos outros, fazendo fofoca dos outros, querendo roubar o que é dos outros. Então isso vai gerar uma energia pesada? Vai também, isso também gera uma energia pesada. É isso, essa história foi uma história que não me esqueço. Achei esse espírito que apareceu no hospital maravilhoso, porque ele explicou direitinho a situação de 3 anos atrás
e ela lembrou na hora, entrou em crise de choro e ele deu uma chance para ela, ainda foi bom para ela. Ainda deu uma chance, ele poderia ter só explicado o que aconteceu e não ter dado chance nenhuma, mas ele foi bom para ela. E ela resolveu o problema dela. E eu não me esqueço dessa história. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar. Eu vou deixar. Esses dias eu vou fazer outro vídeo aí de banho pra gente tomar, tá? Que é bom. Sempre bom a gente tomar um banho no corpo, tá? Vocês se cuidem aí, confiem no teu futuro de vocês. Estejam firmes. Muito obrigada. Fé, né? Obrigada.